Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje continuamos falando sobre a NHO 06, a norma de higiene ocupacional de calor da Fundacentro, sobre calor da Fundacentro. E hoje a gente vai falar sobre medidas preventivas e corretivas que são citadas na NHO. Então bora lá. Medidas preventivas. Primeiro, monitoramento periódico da exposição. Isso aqui nem sempre é feito. Então, por exemplo, aqui em Manaus. Aqui em Manaus é quente o ano todo. Tem um período menos quente, mais quente, mas sempre é quente. E geralmente fazem avaliação só em um mês, ou só em um dia do ano, na verdade. E considera isso verdade para o ano todo. Provavelmente vão ter períodos mais quentes, menos quentes. Por exemplo, agora está no mês de setembro, é um dos meses mais quentes aqui da cidade. E esse monitoramento deveria ser periódico. Tá? Isso nem sempre é feito. Então é interessante você fazer esse monitoramento. Não só em relação ao clima, mas o processo muda. Agora colocaram um forno que não tinha anteriormente. Então a gente tem que monitorar periodicamente. Segundo, disponibilização de água e sais minerais para reposição adequada pela perda de suor. Não é toda empresa que fornece água. E não precisa ser água gelada, mas pelo menos uma água fria. A gente vê algumas obras, algumas empresas que parece uma sopa. Então isso é o básico e deveria ser fornecido. Controle médico envolvendo exames médicos admissionais e periódicos com foco na exposição ao calor. Então, eu preciso fazer essa avaliação médica para, olha, o trabalhador, por exemplo, ele tem um problema de hipertensão, tem um problema no coração, isso vai influenciar na atividade dele? Vai. Só que depende do médico conversar com ele, fazer a famosa anamnese para identificar isso e direcionar o que ele tem que fazer para diminuir esses problemas. O que mais que a gente tem que tomar cuidado? Em relação a treinamento. Então, eu tenho que treinar esse trabalhador. E quais informações devem ter nesse treinamento, segundo a NHO? Primeiro, quais são os riscos decorrentes da exposição ao calor? O trabalhador tem que saber as consequências. Questão da aclimatização e hidratação e pausas no trabalho. Então, a aclimatização a gente até falou nos programas anteriores. Então, o trabalhador tem que entender como funciona isso e que ele vai ficar um pouquinho distante, ele vai perder essa aclimatização. Reconhecimento dos sinais e sintomas decorrentes da exposição, ele perceber quando é que ele está tendo algum problema. E quais são as condutas em situações de emergência. Um colega de trabalho teve um problema, o que eu vou fazer? Além disso, quais são os fatores agravantes não ocupacionais, tipo consumo de bebida, droga, uso de medicação? Isso tudo vai comprometer também. E doenças que possam limitar o trabalho. Citei duas, doenças cardiovasculares e hipertensão, mas diabetes, obesidade. Percebe que essa parte aqui depende muito de uma ajuda do setor de saúde. Então você vai solicitar lá para o setor de saúde ou vai terceirizar para que esse treinamento seja mais específico, para um cara mais especializado. Isso são as medidas preventivas. E quais são as medidas corretivas que a NHO cita? Primeiro é modificação do processo. Então, por exemplo, eu posso automatizar, mecanizar o processo, eliminar aquela fonte de emissão de calor. Então, seria a minha primeira tentativa. Depois, utilização de barreiras refletoras ou absorventes. Então, colocar uma barreira e nessa barreira ou ela vai refletir o calor ou ela vai absorver para não deixar chegar ao trabalhador. Adequação da ventilação. Muita gente acha que basta pegar e colocar um ventilador. Não, só colocar um ventilador no ambiente quente, o que vai ficar circulando? Ar quente, Então eu preciso jogar o ventilador e algo que retire esse ar quente. Isso é um problema aqui em Manaus, porque em outros estados o pessoal pega o ar de fora e joga para dentro, porque é mais frio, mas aqui vai ser pior. O que mais? Alternância de operações que geram exposições a nível mais elevado de calor com outras que apresentam exposições menores. Então, um revezamento. Então, eu trabalho no ambiente quente e depois eu alterno com o ambiente menos quente ou frio. Essa alternância aí, a gente precisa também fazer esse controle. Estabelecer na nossa empresa. Introdução de pausas. Às vezes o trabalho é muito agressivo, eu preciso dar uma parada periodicamente. E o problema é a empresa querer fazer isso, porque significa parar a produção. Só que tem uma outra coisa que a empresa não entende. Se o cara descansa um pouquinho, ele acaba produzindo mais às vezes. Porque se eu fico lá direto, eu sempre dou um exemplo. Quem é que tu acha que vai durar mais tempo? Um cara quebrando parede direto, uma marreta, ou o cara que dá as porradas lá na marreta e para, respira e continua? Eu tenho certeza que esse cara que dá as pausas, ele vai produzir mais do que o outro. O outro é bem fácil ele cair no meio do processo.
Disponibilização de locais climatizados ou termicamente mais a menos para recuperação térmica. Então, um ambiente climatizado, o cara está trabalhando num ambiente mais ou menos quente, e aí um ar-condicionado, alguma coisa um pouquinho mais fria. Lógico, tem que tomar cuidado também com o choque térmico. E por fim, a NHO fala o seguinte, ó, as medidas que a gente está citando aqui não excluem outras medidas que possam ser consideradas. Aqui é só algumas recomendações, mas podem ter muitas outras medidas. Para complementar esse vídeo aqui, eu recomendo que você dê uma lida, veja o vídeo 144. Lá no vídeo 144, eu complemento, eu falo outras medidas de controle, além dessas citadas na NHO. E como é que você sabe, já que todo vídeo tem indicação de um livro? Eu não encontrei outro livro específico sobre calor. E aí eu vou dar uma roubada no jogo e vou sugerir um livro sobre incêndio. Tem a ver com calor, né? A proteção contra incêndio no projeto de edificações. Esse livro aqui é do Telmo Brentano, é da editora PUC do Rio Grande do Sul. É um livro excelente, tá? Então ele vai falar aqui, ó, sobre saída de emergência, controle de fumaça, sinalização, extintores, hidrantes, brigada de incêndio. É um livraço, é uma bíblia sobre o assunto. Então recomendo bastante esse livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida, sugestão de pauta, coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.